A paz de Yahushua, amados. Hoje é dia 17 de janeiro de 2019. Hoje eu gostaria de falar, porque assim, anteontem eu gravei um vídeo falando sobre Yahushua, que Yahushua é a palavra e não a Bíblia. E teve uma pessoa que se doeu com isso e começou a falar de arrependimento. Ora, se eu disse que a Bíblia não é a palavra, mas que Yahushua é a palavra, ele começou a falar que mas se não se arrepender, todos perecerão. Do nada começou a falar sobre arrependimento. E depois essa pessoa, eu falei com essa pessoa que é o verdadeiro arrependimento, é a gente sair do físico e ir para o espiritual. É a gente não crer que a Bíblia é a palavra, mas crer que a Yahushua é a palavra. Tipo assim, eu desse uma resposta assim, que o verdadeiro arrependimento é a gente sair do engano da religião e ir para Yahushua, que é o verdadeiro pastor. Foi isso que eu falei com essa pessoa, né? E aí essa pessoa me deu assim uns versículos, tá, amados? Atos, ele deu assim Atos 20 e 28, tá? E Efésios 4, 7 ao 16, tá? Alegando que sobre o pastor, né? Que na Bíblia tem o pastor sim, e que a gente tem que assim, sujeitar o pastor, porque na Bíblia está realmente escrito pastor, aquela coisa toda, né? E, inclusive, ele disse em outro vídeo que ele crê na inerrante palavra de Deus, que é a Bíblia. Ou seja, para essa pessoa, Yahushua não é a palavra é a Bíblia. Já começou por aí. Bom, então, amados, eu li, né, Atos 20, Atos 20, 28, como ele falou. Mas eu vou ler para vocês não só Atos 20 e 28, porque o problema dessas pessoas que estão presas no sistema religioso, né, ou que são guias, que são pastores, intitulados pastores, que não foi Yahushua que intitulou ninguém, e nem o Espírito, porque o Espírito ele habita em nós, né? Ele habita em nós, e o único pastor é Yahushua, não tem outro. Não tem outro. Então o Espírito verdadeiro, o Espírito de Iá, que é o verdadeiro, ele não instrui ninguém a ser pastor aqui nessa vida temporal, um pastor físico, um templo físico, porque o único pastor, eu vou ler aqui com vocês, está em João 10, que é Yahushua. Ele é o único pastor, não tem outro. Tá? Então, ele quis colocar assim como que na Bíblia tem sim, que nós temos que e a igreja, assim, tipo assim, que tem que a igreja que tem que se sujeitar aos pastores, sim, porque está na Bíblia, tá? Vou ler para vocês, então, Atos, dos 17 ao 28, ele deu Atos 20, 28, tá? Foi o que ele falou, Atos 20, 28. Porém, eu vou ler com vocês Atos 20, a partir do versículo 17 até o 35, tá? Hoje vai ser longa a leitura, tá, amados? Porque eu quero acabar com esse negócio. Vamos acabar com esse negócio de versículos isolados. As pessoas precisam ler, examinar a escritura. Quando alguém vier com você com um versículo isolado para poder argumentar alguma coisa religiosa, pegue e leia o capítulo todo. Se possível for, leia o livro todo. Não fica só em versículos isolados não, amados. Porque muitos são enganados por isso, por versículos isolados. Então vamos começar. Atos 20, a partir de 17. Demileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Amados, aqui os presbíteros, a palavra presbítero significa ancião. Então aqui ele mandou chamar os anciãos da igreja, ou seja, os velhos. Tá? E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Yarro. Aqui está Deus, tá, amados? Mas eu estou lendo Yarro, que é o nome do nosso Pai Celestial, tá? Testificando tanto a judeu como a gregos o arrependimento para com Yarro e a fé
em nosso Senhor Yahushua. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me espere em cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Yahushua para testemunhar o evangelho da graça de Yahweh. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Yahweh. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreados a igreja de Yahweh, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Amados, esse bispo aqui, que está falando aqui, bispos, na verdade, bispo significa, amados, supervisor. O que ele está querendo dizer aqui? Olha, atendei por vós e por vosso rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, ou seja, vos constituiu supervisores, para pastoreares a igreja de Yahweh, ou seja, para guiar a igreja de Yahweh, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A qual ele comprou, e Yahushua comprou a igreja, que são pessoas, com o seu próprio sangue. Aqui o que quer dizer aqui, pastorear da igreja, é o quê? É nós supervisionarmos, tá? E é o que eu estou fazendo aqui, amados. Eu estou dizendo que nós hoje temos que adorar no Espírito. Então, a partir do momento, eu estou sendo bispa, no sentido não de cargo, não entendo. Bispo assim, de supervisionar. Chegar para vocês e falarem, os evangélicos, amados, nós somos o templo, não precisa mais de ir ao templo. O pastor é Yahushua, não é mais um líder religioso. A palavra é Yahushua, não é mais a Bíblia. A Bíblia, ela contém a palavra que é Yahushua, que a palavra deixou escrito na Escritura. Mas a palavra é Yahushua. Então, quando as pessoas entendem isso, começam a andar com Yahushua, porque o que é supervisor? É você supervisionar alguém a algum lugar. É você direcionar alguém a algum lugar. É você guiar alguém a algum lugar. Por exemplo, eu tô perdida no centro da cidade. Eu chego e pergunto, aonde é que é a rua do Rosário? Aí uma pessoa vai falar, olha, você anda, passa assim, transversal, não sei o que, daqui a terceira rua você chegou na rua. Ele guiou, eu cheguei na rua, precisa mais de alguém me guiar? Não, porque eu já cheguei ao meu destino. É a mesma coisa. Aqui o bispo está falando aqui, e o pastorear, é você ensinar a pessoa onde chegar. Então aqui o que nós da internet fazemos é ensinar a pessoa que o único pastor é Yahushua. Então vá nele. Quando a pessoa chega a Yahushua, ele e Yahushua que nos guia a toda a verdade. E Yahushua que nos leva ao Pai, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então quando Yahushua, a pessoa chega em Yahushua, Yahushua vai levar ao Pai. Então não há uma necessidade da gente continuar guiando essas pessoas, porque quem é o guia é Yahushua. O nosso trabalho é ensinar aqueles que não sabem ainda, que estão presos na religião, que o caminho é Yahushua, que Yahushua é o pastor e que ele é a palavra. E quando a pessoa entende isso e vai para Yahushua, acabou. Aí é a pessoa com Yahushua. Aí Yahushua vai ensinar essas pessoas a guiar outros a chegar a Yahushua. Não o que acontece hoje nas igrejas. O que acontece nos templos de pedra hoje? As pessoas vão lá e ficam 20, 30 anos indo lá, sendo pastoreado por um falso pastor, que nada compreendem. E as pessoas ficam naquilo ali, não cresce e não chega nunca ao Pai. Por quê? Porque quem é que está guiando é os pastores religiosos, líderes religiosos que levam à morte, ao Deus terror, ao caos, e não ao verdadeiro Deus. Porque o verdadeiro quem leva é Yahushua. Não tem outro. Botar isso bem claro aqui, amados, para vocês. Então, vamos lá. Então, isso que está dizendo aqui em Atos 20, 28, é atendei para vós
e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, ou seja, o Espírito nos guiou como supervisor. Ele que fez a obra, ele que faz a obra. É ele que nos instrui a falar o que é o espiritual, a explicar para as pessoas o físico e o espiritual. É o Espírito. É o Espírito que faz a obra. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre isso, que a obra é o Espírito que faz. Não somos nós que fazemos essa obra de redenção, é o Espírito que faz, é o Espírito que convence. Tá? Então aqui, ó, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Arro, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não culparão o rebanho. Olha por que ele está falando para pastorear, para ser guia, para levar para Yahusha. Ele está falando para levar para Yahusha, amados, porque vão vir lobos que vão arrebanhar esse rebanho. Ó, verso 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Ó, portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Yahusha. Mais bem-aventurado é dar que receber. Amados, aqui então vocês viram, né, que o que está falando aqui é da gente levar para Yahusha, a gente guiar a pessoa para Yahusha. É supervisional. O bispo aqui é um supervisor. Você vai supervisionar uma pessoa, você vai direcionar uma pessoa ao verdadeiro. Nosso cargo aqui é esse. É a gente levar a pessoa verdadeira. Então vá para Yahusha. Ele é o verdadeiro, ele é o único pastor. Tá? Então aqui, amados, eu vou ler aqui para vocês Hebreus 13 também, que é outra palavra também que os líderes religiosos falam de Hebreus 13, do 7 ao 17, né? Que eles falam dos guias. Tá? Então eu vou ler aqui para vocês entenderem que guias são esses, tá? Vejam bem. Hebreus 13, 7 até ao 17. Verso 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Arro, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Veja, aqui pregaram a palavra, ou seja, anunciaram a Arro, anunciaram a Yahusha, que é o pastor, anunciaram a Yahusha, que é a palavra, anunciaram a Yahusha, que é o caminho, anunciaram a Yahusha, que é a verdade. Anunciaram que Yahusha morreu por nós e ressuscitou, e hoje nós somos o templo do Espírito. Esses são os guias. E quais são os sinônimos de guia? O que é o guia aqui, amados? Sinônimos, eu pesquisei aqui, vocês podem pesquisar na internet. Sinônimo de guia. Veja, é a mesma coisa que mestre, mentor, conselheiro, professor, preceptor, educador, instrutor, iniciador, inspirador, chefe, comandante, dirigente. Tem mais palavras, mas eu só fiquei por essas para não ficar muito longo o vídeo, porque a gente vai ler muito hoje. Então esse vídeo vai ser um pouquinho longo, tá? Então aqui está dizendo imitar a fé que tiveram, ou seja, imitar a fé em quê? Em direcionar outras pessoas ao verdadeiro caminho que é Yahusha. Então, ou seja, lembrai dos guias, dos vossos guias, ou seja, lembrai daqueles que te ensinaram, que te instruíram na verdade que é Yahusha. Imitar a eles, não vão para outros. Não vão fazer errado, mas vão ensinar no caminho verdadeiro que é Yahusha. É isso que está dizendo aqui. Então aqui, ó, verso 8. Yahusha ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Verso 9.
Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Tá? E são isso que esses pastores fazem. Ensinar doutrinas várias e estranhas. Vocês podem pesquisar aí, vocês podem ver nessas igrejas, são várias doutrinas, cada uma mais loucas que a outra. Entendeu? Porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, ou seja, benevolência, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos o altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Tá? No tabernáculo, ou seja, aqui está falando do físico, do espiritual. Nós somos o templo. Então, aqueles que comem no tabernáculo, ou seja, no templo de pedra, é isso que está falando aqui, ó. Possuímos o altar, no qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Aqui está falando do físico, ó. O que ministra no físico não tem direito do espiritual, não está no espiritual. Verso 11. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Yahushua, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Veja, buscamos o que há de vir, no espiritual. Tá? Por meio de Yahushua, pois ofereçamos a Yahweh sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Amados, o sacrifício de louvor que ele pede é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Por quê? Porque o nome dele é um sacrifício para aqueles que não aceitam o nome Yahushua, o nome Yahweh, que é o nome verdadeiro, que eles botaram o nome falso, que é Jesus. Eles botaram um título para o nosso Pai, que é Deus, que é Senhor, que são títulos e não nome. Então o sacrifício confessa o nome dele, por quê? Porque as pessoas rejeitam esse nome, que é o nome poderoso, que é o nome que está acima de todo nome. Verso 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Yahweh se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Aqui está dizendo, aqui não é de guias, pastores, religiosos não, amados. Aqui está dizendo que vela pelas vossas almas, mas não é que vai prestar conta das almas, é que vela por você estar na verdade. Que guia, esses guias que são mestres, que está dizendo aqui que é o mesmo mestre, são aqueles que guiam você para o verdadeiro pastor, que é Yahushua, que vela pela alma de vocês, ou seja, que vela pela alma de você ir para o verdadeiro pastor, porque Yahushua é a vida e não a morte. Então o nosso ministério aqui não é bispo, não é pastor de líder religioso, mas é de supervisor, de guiar a alma para o verdadeiro pastor, que é Yahushua, para a verdadeira palavra, que é Yahushua, para o verdadeiro caminho, que é Yahushua, para a vida, que é Yahushua. É isso que está dizendo aqui. Então agora aqui, amados, eu vou ler agora para vocês aqui Efésios, tá? Efésios 4, ele ditou aqui para mim, amados, Efésios 4, do 7 ao 16. Olha, eu vou pedir desculpa a vocês, mas esse vídeo vai ficar longo. Mas eu não vou ler Efésios 4, do 7 ao 16, porque dá respaldo que ele diz. Mas eu vou além. Eu vou ler Efésios 4 todo. E vou ler até o versículo 2 do Efésios 5. Tá? Então vamos começar? Efésios 4, 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Veja isso, amados. Há somente um corpo e um Espírito,
como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Verso 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ele é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Agora vem aqui o verso 7, que essa pessoa colocou aqui para defender a prática do pastoreio nas igrejas, tá? Então aqui, ó. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Yahushua. Veja. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele levou cativo o cativeiro. Ou seja, aquele que estava preso não está mais. Por quê? Porque quem prendeu foi cativo. Ele prendeu aquele que estava levando as pessoas à prisão da escravidão, à prisão da religião, de atos religiosos. É isso que está dizendo aqui. Entende? Ele levou cativo o cativeiro, ou seja, ele levou terrom que colocava pardos, e essas leis que hoje estão nas igrejas. Ele levou cativo o cativeiro, ou seja, o cativeiro. Esse terrom, ele derrotou no madeiro. Ele não tem mais poder sobre nós. Nós somos livres para adorar a Yahweh em espírito e em verdade, e não mais com atos religiosos, e não mais com leis, porque Yahushua, ele derrotou. Terrom, ele está derrotado, ele não tem mais poder. É isso que está dizendo aqui. Verso 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Verso 11. Aí ele deu esse versículo aqui para poder dar respaldo nessas práticas aí, desses ministérios, dessas lideranças aí das igrejas. Veja, verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelizar e outros para pastores e mestres. Veja, pastores e mestres aqui é a mesma coisa, pastores e mestres, tá? Aqui tá, guia, pastores, mestres, tudo isso são sinônimos. Pode pesquisar que vocês vão ver. Então aqui, ó, aí ele mesmo concedeu, ou seja, passado, ele concedeu, ele deu, passado. Não é mais presente, não é mais necessidade disso no presente. O presente hoje é que nós temos que guiar as pessoas que estão cegas no engano da religião, guiar a elas ao único pastor que é Yahushua. A pessoa entendeu que Yahushua é o pastor e que era no espírito, no entendimento, a pessoa foi para Yahushua, acabou. Aí é aí Yahushua que vai levar o pai. É ele que leva o pai. Mas ninguém mais consegue levar, ninguém é o pai, é o verdadeiro pai. Somente Yahushua que leva Yahweh. Então aqui, ó, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, ele concedeu passado, hoje é presente. Isso aqui foi antes. Então aqui, verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Yahushua, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Yahweh, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Yahushua. Ou seja, ele deu uns, é o que ele está fazendo agora, por exemplo. A pessoa vai e fala, olha, Yahushua, ele é o único pastor. É? Então não é mais líder religioso, não é mais o pastor da igreja, não. Não, você é o templo do Espírito. Caramba, eu sou o templo, então não preciso mais de uma igreja de perto. Não! Ele é o pastor, ele que te guia, o Pai. Quando a pessoa entende isso, até que a pessoa entendeu isso, amados, aí é o Espírito que faz. Aí a Yahushua vai levar o Pai, que é Espírito. E o Espírito vai guiar toda a verdade.
E como está escrito em Pedro, na casa de Pedro está escrito: não vos engane, porque a unção que dele derramaste, esta mesmo vos guiará a toda a verdade. E isto é verdadeiro e não mentira. Ele vos ensinará todas as coisas. É ele que ensina, é ele que te guia. É isso que está dizendo aqui. Então aqui, ó, verso 14. Para que não mais sejamos meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Veja, isso aqui é o quê? Nós ensinamos que o caminho é Yahushua, para que a pessoa vá ao verdadeiro pastor, que é Yahushua, e elas não vão para doutrinas, e, entendeu? Que induz ao erro. Qual é o erro que está dizendo aqui, amados? É o erro da religião, de você estar no físico e não ir para o espiritual, que é Yahushua. Entende? De você pegar a Bíblia e falar que a Bíblia é inerrante, palavras de Deus, sendo que a Bíblia é físico, e sendo que no espírito, Yahushua é a palavra. De você pegar um pão e um vinho e falar que é o corpo de Cristo, né? Como eles falam que é o corpo de Jesus, e sendo que Yahushua é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água viva que nos limpa. E o vinho é o entendimento, é o espírito, é o entendimento que você entende. Quando você entende que Yahushua é espiritual, que a palavra é no espírito, quando você entende que não é mais físico, mas é espiritual, isso é ele que faz você entender que é no espírito, que é no entendimento, que não é mais no físico, acabou o físico. Então aqui, verso 15. Mas seguindo a verdade em amor, quem é a verdade, amados? É Yahushua. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então aqui, ó, verso 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. E Yahushua, ele é o cabeça, amados, e nós somos o corpo. Guiados por uma cabeça que é Yahushua. Verso 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É isso que está dizendo aqui, amados. Então isso é muito forte, isso tudo que está falando aqui. E agora aqui, para vocês verem, como eu estou dizendo, eu já li João 10 para vocês, mas eu vou fazer questão de ler de novo, para vocês terem certeza de que não há mais necessidade de líderes religiosos se denominarem pastores num tempo de pedra, guiar vocês, porque o único pastor é Yahushua. Então eu faço questão de ler de novo João 10, do 1 ao 18. Vamos lá, amado, vamos ler de novo. João 10, 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse ladrão é salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Quem é esse? Yahushua. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque ele reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Ou seja, Yahushua ele chama para fora. Chama para fora da onde a pessoa está? Dentro de uma religião, dentro de um templo de pedra, seguindo a um líder religioso, ou seja, no físico. Ele chama para fora da religião, para fora desses líderes religiosos físicos, e te leva a ele que é espírito. Ele é o único pastor. É isso que está dizendo aqui. Ele vai te tirar do físico, vai te levar para o espírito, para o espiritual. Tá? Verso 6. E Yahushua lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. E Yahushua, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo,
Eu sou a porta das ovelhas. Ele é a porta. Não é mais uma porta de um templo religioso. Não mais uma porta de uma religião. Mas ele é a porta. Tá? Verso 8. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Ele aqui está dizendo, amado, todos que vieram antes dele. Por quê? Porque esses pastores que estão guiando essas ovelhas são ladrões e salteadores, porque as ovelhas estão sendo guiadas por esses líderes religiosos e não por Yahushua. Então, esses pastores estão antes de Yahushua, porque não é Yahushua que está guiando, mas são esses líderes religiosos que estão guiando, levando essas ovelhas ao Deus deste século que cegou o entendimento dos incrédulos. Escrito em 2 Coríntios 4:4, esse Deus é Terrom, é a morte, é o caos, conhecido como Satanás. Porque esses líderes levam para esse falso Deus e não para o verdadeiro, porque o único que leva ao verdadeiro Deus, que é Yahweh, é Yahushua. Não tem outro caminho, é somente Yahushua. A porta é estreita, larga é a porta da perdição. A porta é estreita. Mas você só consegue entrar nessa porta estreita, amados, se vocês largarem o fardo da religião. Se vocês largarem o físico e ir para o espiritual, que é Yahushua. E aí você vai entrar. Porque não dá, a porta é estreita. É só você que vai entrar. Não tem como você entrar com fardo de religião. Não tem como você entrar com fardo físico, com coisa física. Você tem que entrar no espírito, no entendimento. Verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará a pastagem. Ele é a porta, não é a porta de religião. Ele é a porta, amado. É no entendimento, no espírito. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá. Entrará por ele, que é a porta, e sairá do engano da religião, do engano do templo religioso de pedra. Você sim passa a ser o templo e não precisa mais ir ao templo. Certo? Aqui, verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Esse ladrão aqui são os pastores, líderes religiosos. Religiosos, não é o diabo aqui. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. E a Yahushua veio para dar vida e vida em abundância. Aqui está falando dos líderes religiosos que são ladrões, porque estão roubando as ovelhas de Yahushua. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, ao mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas. Por quê? Porque as ovelhas pertencem ao único pastor, que é Yahushua. Foi ele que morreu. Foi ele que morreu e ressuscitou pelas ovelhas, e não estes líderes religiosos, que se denominam pastores e não são. Ele aqui mesmo está dizendo. Aqui, ó. Verso 12, o mercenário que não é pastor, aqui ele está dizendo que não é pastor, porque ele é o único, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Esse lobo aqui está falando do inimigo, do diabo. Aqui sim é o diabo. Verso 13, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Eu expliquei isso, amados, no vídeo que eu falo em João 10. Então, eu tenho um vídeo, se vocês não viram, assistam. João 10, de 1 a 18. É o nome do vídeo. Aqui está falando, e haverá um pastor e um rebanho. Não está dizendo quando Yahushua voltar e buscar a sua noiva, que aí vai ter um só rebanho e um só pastor. Não, não é isso não. Aqui ele está dizendo isso porque aquele estava em vida, ele não tinha morrido para nos salvar. Ele aqui ainda não tinha sido sacrificado por nós no madeiro. Então aqui ele estava falando no futuro, porque ele ainda estava na lei, ele tinha que cumprir a lei. Então enquanto ele estava aqui em vida, não tinha morrido por nós, era lei,
E é por isso que ele disse, haverá um só pastor e um só rebanho. E hoje há esse um só pastor e um só rebanho, porque ele é o pastor. Hoje é no espírito, não é mais no físico. E nós somos o rebanho que seguimos a sua voz. Ele está dizendo aqui. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Certo? Então aqui, amados, para vocês verem que há um só pastor, tá? Não há outro. Somente ele é o pastor. Não tem mais pastores, entendeu? Cargos religiosos na igreja. Isso não existe mais. O próprio Yahushua disse em Mateus 23, de 8 ao 12, ele diz assim, veja bem, Mateus 23, 8. Vós, porém, não sereis chamados mestres. Aqui ele disse, não sereis chamados mestres. O que são mestres? Pastores, guias. Tá aqui, veja esse nome de mestre, vocês vão ver. Pastores, guias, mentor, conselheiro, professor, tá tudo aqui. Mas aqui no sentido religioso é pastores, mestres e guias. Tá? Então aqui, ó, de novo, verso 8 do Mateus 23. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Quem é o vosso mestre? Yahushua. Ele é o mestre, ele é o pastor. Nós somos irmãos. Nós temos que chamar uns aos outros de irmãos. Acabou. Aqui, ó, verso 9. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Pai aqui, está falando é pastor, padre, que tem o mesmo nome de pai. Padre significa pai. Ou seja, padre da igreja católica, pastor da igreja evangélica, né? Só que pai de santo também, só que aqui ele está dizendo, não chamei ninguém de pai, porque é um só, é o vosso pai que está nos céus, que é Yahu. Ele que está dizendo isso, em Mateus 23, de 8 ao 12. Tá? Aqui, verso 10. Não sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, Yahushua. Ele é o nosso guia. Guia, mestre, pastor. É a mesma coisa, como eu já expliquei, vocês podem verificar isso. Procura assim, sinônimo de guia, vocês vão ver. Sinônimo de mestre, sinônimo de pastor, vocês vão ver que são sinônimos. É a mesma palavra que tem o mesmo significado. Tá? Sinônimos é a palavra que tem o mesmo significado. Certo? Então aqui, ó, verso 11. Mas o maior dentre vós será vosso servo. O maior dentre vós será vosso servo. Ou seja, não tem ninguém melhor que ninguém. Você quer ser maior? Você tem que servir. Você tem que ser servo. Esse é o maior no reino. Não aqui, amado, aqui ele está falando no espírito. Porque aqui nessa vida temporal as pessoas querem ser maiores umas que a outra, as pessoas querem ser mais vistas que a outra. Mas no espiritual, você quer ser maior, você sirva, você vai ser servo. Então você vai ser maior no espiritual, no reino de Yahu, que o reino de Yahu é espiritual, não é físico. Tá? Não é físico. E o reino de Yahu é espiritual. Verso 12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Isso aqui que ele está falando. Então, o próprio Yahushua diz, não chamei ninguém de mestre, de guia, de pai, mas quer ser maior, seja servo. É isso que está dizendo aqui. E para finalizar, amados, para vocês verem que não há mais... Desculpa, gente, eu estou coçando aqui o nariz. Não há mais pastores, que o único pastor Yahushua foi hoje de novo, de Isaías 56, verso 10 e 11. Isaías 56, 10 e 11 diz assim, verso 10. Os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir. Verso 11.
tais cães são gulosos. Olha como é que eles falam desses falsos pastores. Chamam de cães gulosos. Ó, tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. E todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Todos, sem exceção. Todos, sem exceção. Porque o único pastor é Yahushua. Amados, essa pessoa ela começou a falar, quando eu disse que Yahushua é a palavra, sobre arrependimento. Mas ele disse coisa com coisa, ele disse arrependimento, depois ele falou de pastor. Ou seja, ele primeiro falou de arrepender, porque todos vós perecereis, mas depois ele vai falar de pastor. Veio dar uma de pastor, a qual eu li para vocês aqui. Eu não li só o que ele passou, mas eu li tudo aqui para vocês verem do que se trata. Porém, um arrependimento, amados, que Yahushua quer, é que nós saiamos do engano da religião e vá para ele. Porque ele é a porta. Quando a gente entende isso, a gente se arrepende de ir para o engano, de ir no erro e ir para a verdade. Ele nos transforma. Nós passamos a andar em novidade de vida e nós não vivemos mais no pecado. Vocês podem reparar que as pessoas que estão nos templos, nas religiões, presas no engano, né? Onde elas defendem não a verdade, onde elas não defendem o verdadeiro pastor, elas defendem o engano da religião, elas defendem a religião porque a religião é um Deus para eles. Eu, quando estava na religião, eu não tinha uma vida transformada em Yahushua. Porque eu saía dos templos, saía lá cheio da presença do Espírito lá, né? Que a pessoa estava num Deus falso, não era num Deus verdadeiro. E aí a carne voltava rapidinho. E eu me aborrecia, e xingava, e pregrejava, e desejava mal aos outros. Depois, quando eu entendi que eu tinha que sair do físico e ir para o espiritual, esse é o verdadeiro arrependimento. É você estar vendo o erro e se arrepender do erro e ir para a verdade. Esse é o arrependimento, amados. E quando a gente se arrepende do erro da religião, do engano, que a gente entende que isso é erro, que isso é errado, que nós temos que sair da religião, porque Yahushua não habita em templos feitos por mãos humanas, e nem tampouco ele não habita em nenhuma religião, e a gente vai para o verdadeiro caminho, tá? Esse é o arrependimento. E sim, quando a gente vai no verdadeiro caminho, nós aprendemos a andar nele, no caráter dele. Nós não mudamos a nós, amados, porque Yahushua nem quer isso. Ele quer que nós sejamos nós, mas no caráter dele. Isso é arrependimento. Então, eu quero deixar isso com vocês de novo, reforçar de novo que o único pastor é Yahushua. A única palavra é Yahushua. Não tem outra. E ele deixou escrito nas escrituras a palavra que é ele. Ele deixou escrito, mas ele também nos guia toda a verdade. E não é somente a Bíblia que é a palavra que ele deixou escrito, não, amados. Ele deixou escrito em várias partes, em vários livros. Ele deixou escrito na Bíblia, que é o resumo do resumo, nos apócrifos que complementam a Bíblia, nas histórias que complementam a Bíblia. Tudo isso está escrito. São as palavras que Yahushua, que é a palavra, deixou escrito por intermédio dos profetas. Que ele falou através dos profetas, os profetas escreveram. É isso que está dizendo aqui. Então, amados, saiam do engano da religião, se arrependam de estar no físico e vá para o espiritual. Nós estamos nos últimos dias e Yahushua, ele está chamando aquele que é de Yahushua, que ouve a voz do pastor, que nós estamos direcionando ao pastor. O pastor é Yahushua, tá, amados? A porta é Yahushua. E você entende, vai para Yahushua, ele vai guiar toda a verdade. Então é isso, amados, que Yahushua guia todas vocês a toda a verdade, que ele carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Tá? E Yahushua ama todos vocês. Um abraço e até a próxima.